Oi, gente, tudo bom? Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei o horário que você está assistindo. Esse vídeo. Eu sou o professor Hildo. Opa, isso. Eu sou o professor Hildo. Esse curso a gente vai dar início ao curso de laboratório de PCTS. Né? Caso você trabalhe no laboratório de PCTS, você sabe o que essa sigla significa. Caso você não saiba o que significa PCTS, essa sigla significa o Laboratório de Pagamento de Cana por Teor de Sacarose. E esse laboratório tem por objetivo avaliar o teor de açúcar que a cana possui para que a usina possa pagar o valor devido para a empresa fornecedora dessa matéria-prima. Entretanto, antes da gente começar o nosso curso de PCTS, vale a pena me apresentar. Devidamente, eu sou o professor Hildo Sena, prazer mais uma vez. Eu vou acompanhar vocês durante todo esse curso. Esse curso é dividido em 5 capítulos, que a gente vai conversar um pouco mais à frente, mas de maneira bem resumida, por que eu estou aqui à frente de vocês para falar sobre o laboratório de PCTS. Eu sou engenheiro químico, formado pela UFES, na Universidade Federal de Sergipe. Sou mestre em engenharia química pela Unicamp. E eu sou professor de ensino superior na Faculdade de Tecnologia FATEC, em Araçatuba, no interior do estado de São Paulo. As FATEC são vinculadas ao Centro Paula Souza, que são mantenedoras das escolas técnicas, ETECs, e faculdades tecnológicas, as FATECs. Na FATEC, ou seja, na Faculdade de Tecnologia, eu sou professor no curso de biocombustíveis. Esse curso, o curso de biocombustíveis, ele tem como principal função agregar ou fazer parte do eixo de produção industrial voltado para a engenharia química, onde ele está diretamente ligado com as usinas sucroenergéticas, as empresas, unidades produtoras de açúcar, de etanol e todos os outros materiais correlatos à indústria sucroenergética. Porém, não só isso, o curso de biocombustíveis visa também a produção não só de açúcar, mas de bioetanol, mas produção de biodiesel, produção de biogás, produção de bioeletricidade. E vinculado com essas principais produções, também estão as áreas de laboratório. No curso de biocombustíveis, eu sou professor das disciplinas de análise instrumental, operações unitárias, já fui professor da área de fermentação, mas atuo, outro professor assume a cadeira e eu estou na disciplina de bioetanol. Levando em consideração a minha participação no curso de biocombustíveis, mas todo o meu histórico, voltado para a área da academia, já tem mais de 10 anos que eu atuo na área de fermentações e destilações industriais, voltadas para a área de produção de bebidas alcoólicas em geral. Então, sim, a gente, no curso de biocombustíveis, além da produção de bioetanol, a gente também vê toda a cadeia de bebidas alcoólicas, cachaças, cervejas, vinhos, destilados e afins. Beleza, de maneira geral esse sou eu, porém, do que a gente vai conversar aqui nesse tempo de curso? Vamos conversar sobre a disciplina de laboratório de PCTS. Nossa disciplina ela vai ser dividida em 5 capítulos. O primeiro deles é segurança em laboratório, não é esse ainda, então segurança em laboratório. Depois a gente vai falar sobre a amostragem e preparo da amostra que vai ser utilizada para a determinação do pagamento de cana, a extração do caldo, as determinações analíticas e o processamento de dados. A partir daqui, a gente tem os dados necessários para que a unidade possa pagar a cana em questão. Vale a pena a gente destacar que durante a nossa aula eu vou usar bastante a mesa digitalizadora, e vai ter algumas inserções de imagens, uma vez que a atividade de laboratório ela é bem prática e a gente está com um curso teórico. Eu vou tentar deixar com que esse curso seja mais prático ou didático ou ilustrativo possível, mediante a minha disponibilidade de material. Levando isso em consideração, antes da gente entrar na segurança do laboratório em si, vale a pena destacar que toda e qualquer atividade de laboratório, sempre a gente vai ter que se ater e se preocupar com a segurança. Se você trabalha
num local em que você é técnico de segurança, onde existe CIPA instaurada, onde você é cipeiro, né? Então isso é primordial e sempre, quando a gente for falar sobre atividades no laboratório, será necessário reaver, né, e reater várias regras e etapas voltadas para a área de segurança. Então, laboratório de PCTS. Nesse caso, de maneira bem ilustratória, né, a gente vai dar um resumão do que seria esse laboratório, né, ou essa área, né, o porta de entrada da unidade sucroenergética. É um laboratório industrial, então ele faz parte da área industrial na usina sucroenergética. Vamos melhorar aqui. Então é um laboratório industrial cuja finalidade é determinar o teor de sacarose. Não vamos ver a bioquímica da coisa, né? Talvez lá para frente, se eu achar interessante, eu possa até trazer de maneira resumida o que seria, né, a diferença entre os diferentes tipos de açúcares, bioquimicamente falando, mas é um tipo de açúcar. Então a gente tem frutose, e que está nas frutas, a gente tem a glicose, né? Muita gente comenta quando alguém passa um pouco no consumo de álcool aí recebe glicose na veia, é um tipo de açúcar, né? Quando você junta frutose e glicose, moléculas químicas, aí a gente tem a formação da sacarose. Por que a sacarose em questão é importante? Porque ela cristaliza. Então o açúcar que a gente consome em casa, na forma cristal, na forma em pó refinada, né? Então é a sacarose em questão, demerara, mascavo, o que for, ele está na forma cristalizada. É a junção de duas moléculas, frutose e glicose. E tem outros açúcares em questão, amido, por exemplo, é um outro tipo de açúcar que está envolvido nesse sistema. Enfim, o PCTS ele visa a sacarose. E essa sacarose ela vai estar presente na cana-de-açúcar, que é a matéria-prima da indústria sucroenergética. Né? Essa cana ela é entregue na unidade, na porta de entrada. Então vem um caminhão aqui, ó. Então já na porta tem só nessa imagem tem várias coisas envolvidas. Tem a balança aqui para fazer pesagem desse caminhão, tem a sonda para retirada de amostra, né? Tem o processamento, que isso vai para dentro do laboratório, e aqui dentro é onde a mágica acontece. Então, nesse ponto em questão, né, tem o técnico aqui observando como que a coisa está sendo feita, tem mais um caminhão aqui, ó, na fila esperando para entrar. Enfim, a partir do momento em que a cana, a matéria-prima, sai do campo, ela é transportada para a unidade industrial, a porta de entrada é aqui. Uma vez que o PCTS ele tem a função a gente tem como principal função, né, pagamento de cana para o teor de sacarose. A função do PCTS não é pagar a cana para o produtor, mas determinar o teor de sacarose que essa cana tem. Obviamente, se você já fugindo um pouco do assunto, mas ainda no tema, se você entende um pouco da área agrícola, ou se você não entende pouco da área agrícola, vamos de maneira resumida. Vamos partir do princípio que você é produtor de cana e você produz cana, né? Você tem um período que é chuvoso, um período que é não chuvoso, e vamos apenas diferir teor de água, quantidade de água disponível para a produção dessa cana. Vamos partir do princípio que a qualidade da cana, né, é a mesma, então você pegou o mesmo, você chegou na Embrapa, pegou uma variedade de cana, você plantou a cana num solo bom, então você tratou esse solo, essa cana ela foi nutrida, e aí por um período de tempo teve água disponível para isso. Vamos ver que um produtor tem um sistema de irrigação, né, onde ele faz a irrigação dessa plantação de cana, e o outro depende de condições climáticas. Então o local teve um período de chuva, um período de estiagem. Levando em consideração que a gente está falando de uma planta que cresce, né, então tem todo o período de crescimento para se desenvolver. Se você tem água disponível para a planta crescer, ela vai crescer? Vai, sadia, em plenas condições. Mas se por algum motivo um outro produtor, em algum período do desenvolvimento dessa planta, ele teve um estresse, um déficit hídrico, essa planta cresceu, mas não desenvolveu tanto quanto deveria desenvolver.
Beleza, se a gente está falando de uma cana que desenvolveu plenamente com todas as suas condições e uma que desenvolveu pouco, você vai ver logo no tamanho da cana, né? Uma cana, vou chutar, não sou engenheiro agrônomo, sei lá, uma cana tem 2 metros de altura, aqui foi boa. O diâmetro de colmo estava lá com seus 12 centímetros. A que não foi tão desenvolvida cresceu 1,5 metro, 1,8 metros. E o diâmetro deu 7, 8 centímetros. Percebeu que uma cana menor em relação a outra. Aí você diz, mas aí não tem problema, porque depois que passa a colhedora vai ser picada essa cana em tolete e vai a tonelada que é pesada. Você retira o colmo inteiro, tira a palhada e é só o tolete de cana. Ok, mas lembre-se que na cana você tem água, você tem fibra e você tem açúcar. Por acaso o açúcar cristalizado que a gente põe no cafezinho, ele é feito de fibra de cana? Não. Ele é feito de água de cana? Não. Ele é feito da açúcar da cana. Por isso que o PCTS existe. Se o PCTS não existe, eu poderia, por exemplo, pagar por uma tonelada de cana de uma cana que não tem a quantidade de açúcar suficiente que deveria ter. No período de 6 meses de desenvolvimento de planta, era para ter a cana, era para ter um Brix, né, um teor de açúcar de 23 Brix. Mas ela tem 17. E aí? Você vai pagar, o peso é o mesmo. No caminhão tem 5 toneladas. Mas eu tenho 5 toneladas de cana a 23 Brix e 5 toneladas de cana a 17 Brix. Se você vai produzir açúcar, quem que tem mais açúcar? Qual que vai ter maior rendimento? Então, para evitar esse problema, há anos atrás, né, tem toda uma história disso, foi desenvolvido o PCTS para que o PCTS determinasse o teor de açúcar, de sacarose presente nessa cana, e aí você paga efetivamente o que você vai usar. Tem muita água, não importa, não faça açúcar com água. Tem muita fibra, não importa, não faça açúcar com fibra. Não é uma produtora de papel, de papelão, que precisa de celulose para isso, precisa de açúcar. O açúcar é feito de sacarose e o etanol é feito de sacarose. Então, neste caso, por isso que o PCTS existe. Então tem toda uma normativa, tem toda uma sequência de análises que são feitas nesse material, para no fim a gente ter um processamento de dados e ter um valor de ATR que vai dizer quanto que tem de açúcar nessa cana. Esse período, acredito que dura em torno de 2 horas, 1 hora, 2 horas, para que você tenha todas as análises, levando em consideração que esse laboratório está em ritmo acelerado, e quem trabalha nele sabe que o negócio é pauleira. Então, sempre está entrando caminhão, você sempre tem que estar fazendo análise. Então, já é feita a pesagem logo na entrada, você retira a sua amostra, já faz o condicionamento, já leva para a sequência e já dá os dados finais. A maneira com que a gente vai ver as análises e todos os pormenores do PCTS é diferente do dia a dia de trabalho. Uma coisa, o que a gente vai ver aqui, vai repercutir fielmente, ou o mais fielmente que eu possa fazer para quem trabalha no PCTS. Ok, mas aqui, além da coisa mecânica de você pegar no caminhão, vem a sonda, tira a amostra, você desfibrila, depois você joga na prensa, você retira o caldo, você retira do caldo, você leva para análise, depois você tira o bagaço, faz a pesagem, a análise, o número, botou na planilha deu resultado põe na conta você entregou. Nosso intuito é entender mais ou menos os porquezinhos. Por que joga na prensa? Por que tem que ter a sonda? Por que a sonda tem oblíqua, tem horizontal? Quais são os pontos que são feitos para retirar essa sonda? Por que tem amostragem nisso tudo? Então tem vários pormenores para a gente levar à frente. Já conversei muito, vamos dar sequência nisso aqui, senão eu vou passar 2 horas só em um slide. Vamos continuar. Então, beleza. De forma simplificada, o PCTS avalia... Deixa eu mudar a ponteira aqui. Avalia a qualidade da cana. Então, o PCTS nada mais é do que um laboratório de qualidade. Para quem trabalha na usina, sabe que o laboratório de qualidade é outro. Ninguém diz que o PCTS é um laboratório de qualidade. Porque na indústria, qualidade, ele vai dizer qualidade de açúcar, qualidade de etanol.
Então, qualidade de produto acabado. Porém, é um laboratório de qualidade, porque a gente vai determinar quanto que tem no material. Não vou falar tudo de novo, vocês já entenderam. Então, mas por que é um laboratório de qualidade? Porque ele vai avaliar, né, a partir dos parâmetros especificados no laboratório. Então, cada laboratório tem suas regras e suas especificações, e a partir desses dados é gerado um valor que vai ser pago pela matéria-prima que vai ser estipulado. E essa matéria-prima em questão é a cana-de-açúcar, e o valor estipulado é o valor de safra. Então, eu não sou da área de compra nem de venda, mas eu acredito que a usina determina quanto que paga pela cana, ou ela combinou com o produtor, como isso funciona, não sei. Mas tem um valor, né, de açúcar que você paga por tonelada produzida. Então, nossa função aqui no PCTS é determinar o valor de ATR. E aí depois segue para frente. Essa sistemática de pagamento de cana pela qualidade da matéria-prima foi implantada gradativamente em todo o país. Lembra que eu falei que isso é um processo longo até chegar na criação do PCTS? Então, o país inteiro leva-se em consideração. O açúcar é uma commodity, então, ou seja, é uma matéria-prima básica utilizada para várias indústrias e é amplamente utilizado não só no país, mas em todo o mundo. Então, sempre que você precisar adoçar alguma coisa, ou sempre que você consome alguma coisa que é adoçada, se ela não for natural, tem açúcar. E esse açúcar veio de uma usina sucroenergética. Seja ela, no caso, usina, a partir de colmo de cana, beterraba açucareira, sorgo sacarino, milho e N outras matérias-primas que podem ser utilizadas para a produção de açúcar. No Brasil, cana-de-açúcar é o que domina, né, o mercado. Voltando, essa sistemática de pagamento de cana pela qualidade foi implantada gradativamente em todo o país, sendo que os dimensionados dos parâmetros de qualidade, no caso, os dimensionamentos de qualidade da cana, são regionais e definidos para cada estado. Por que é regional? Se você é um produtor que depende do clima para produzir cana, e isso não tem como você dizer que não, porque se chover você não colhe. Então o solo não está propício para a colhedora entrar no campo e fazer retirada. E se não chove, não tem cana desenvolvida, porque a cana precisa de água, e muita água para se desenvolver. Se você está numa região que chove muito, numa região que chove pouco, já dá diferença. O tempo de colheita, por exemplo, no Sudeste é diferente do Nordeste, já dá diferença. Então, cada estado, além disso, tem suas próprias legislações. Legislações ambientais, legislações de produção, tem suas taxas e tributos relacionados com sua própria unidade de produção. Então tem N coisas envolvidas que, por mais que a gente não se importe no dia a dia, faz parte. Então, para cada região, para cada estado, né, principalmente do país, enfim, você tem um valor diferenciado para que isso venha a acontecer. O que não muda? As análises são as mesmas. Porque a gente está falando de um laboratório que tem toda uma ciência envolvida. Porém, os parâmetros são diferentes. Não entendi, Hildo. A gente está falando, por exemplo, em relação a teor de açúcar. Vamos partir do... Estou inferindo. Estou chutando. Eu tirei da minha cabeça. Vamos partir do princípio que na região sudeste chove 30% a mais que na região nordeste. Isso é fato. Então, os povos que cuidam dos climas tudo lá, viu que nos próximos 5 anos, 10 anos, tende-se, hoje é histórico que na região sudeste, por motivos climáticos, né, chove 30% mais no nordeste no sudeste que no nordeste. Se eu for levar isso em consideração, a cana no sudeste sempre vai ter mais açúcar que no nordeste, a não ser que você pague por irrigação, né? Você tem um sistema de irrigação privado, né? Você faz captação de água e você molha. Se você depender de chuva, sua cana vai ter menos açúcar no nordeste do que no sudeste.
Então a análise de teor de Brix e de Paul é a mesma, mas o parâmetro envolvido para custeio e pagamento é diferente, porque um tem mais açúcar do que o outro. Não dá para você comparar se você sabe que lá vai ter menos açúcar do que aqui. Então na hora de colocar na fórmula ou na hora de você equilibrar os parâmetros, né, você precisa levar isso em consideração. Então, mas a análise é a mesma. O sistema empregado no PCTS ele é dinâmico e relativamente simples. Quando eu digo dinâmico, quem trabalha no PCTS sabe. E todo mundo que trabalhou na usina, principalmente no laboratório, teve que passar por lá. Eu desconheço alguém que trabalha em laboratório de usina sucroenergética e não passou no PCTS. Né? Enfim, a quantidade de amostras é muito grande, a rotatividade é grande, a quantidade de análise é até relativamente pequena, né? Por isso que é simples, são análises realmente simples. Então a gente está faz a coleta, faz a mistura, o índice de preparo, depois a gente faz a abertura de célula, depois você joga na prensa, retira o caldo, retira o bagaço, pesa o bagaço úmido, pesa o bagaço seco, retira o caldo, mede Paul, mede Brix, mede Paul, talvez refratometria, espectrofotometria, enfim, dependendo do que você queira, né? Ele joga nas contas tudo, tira o AR, se quiser, né? O AR, RT, enfim, tem os seus dados. As análises são relativamente poucas. Por isso que consegue ter um resultado disso e eu acredito que em 1 hora, 2 horas você já deve ter um resultado disso tudo. Né? Então é simples, mas mesmo sendo simples não significa que não seja importante, e o dinamismo é por conta da rotatividade que é muito alta. Inicialmente os parâmetros de qualidade da cana são ajustados no decorrer das safras. Então começa chovendo, para de chover, chove de novo, tem nutriente, não tem nutriente, deu seca, não pode dar inflorescência, então tem que acabar a safra. Quem trabalha na área agrícola e aí sofre com isso. Mesmo sendo uma área muito tecnológica comparada com a indústria, eu sou da área da indústria, não posso dizer que não é verdade. Então a agrícola ganha muito dinheiro, usa muito dinheiro na agrícola, e a gente da indústria fica chupando o dedo. Vamos focar o tema da aula. Né? Inicialmente, os parâmetros de qualidade da cana são ajustados ao decorrer das safras e, posteriormente, irão compor a fórmula de avaliação da matéria-prima. Dinheiro. O sistema de avaliação do PCTS envolve a amostragem e preparo da cana. Então, a amostragem no caminhão, qual lugar ou de quantos lugares eu vou tirar para aquela meio quilo que eu tirei represente todo o caminhão. Vai que pegou uma linha de frente de início que a sap molhou e depois o resto não molhou mais. Tem que ser uma amostragem que represente todo aquele caminhão. Eu preciso preparar a minha amostra para que eu consiga fazer a minha análise. Então, de qualquer jeito, do jeito que ela veio, serve para fazer análise? Não. Preciso fazer um preparo, aquela coisa toda, né? Condições iguais, mínimas e uniformes para todos os lugares do país, para que as análises possam ser comparáveis. Depois eu vou extrair o caldo, né, que é o que mais importa, já que na indústria eu vou ter que extrair o caldo para poder fazer esse material, produzir o açúcar, preciso fazer isso. Uma vez do caldo extraído, a gente tem tanto bagaço quanto o próprio caldo de cana. Uma vez tendo esses materiais, ambos vão para determinações analíticas, as análises que vão ser feitas em relação a isso. E aí, uma vez que eu tenho as minhas análises, eu tenho os dados. Então, minhas determinações analíticas vão nos dar os meus dados analíticos. Uma vez que eu tenho dados analíticos, a gente chega nos resultados. Dos resultados eu posso fazer o que eu quiser, inclusive dizer quanto que eu devo pagar para o produtor de cana. Ok? Então, apesar de eu até então, na literatura, nunca vi a pesagem fazer parte do PCTS. Né? Então, ou seja,
muita gente negligencia. Sempre diz que o PCTS começa quando você retira sua amostra pela sonda. E aí segue a vida. Mas você precisa pesar o caminhão em tonelada. Apesar, na minha opinião, isso sou eu, Hildo, falando. A pesagem faz parte do PCTS. Você tem que pesar quanto que tem de amostra a ser feita. Então, é uma coisa que deve ser levada em consideração. E, na minha opinião, também faz parte do PCTS, apesar de ninguém falar sobre. E muitas vezes é negligenciada. A pesagem da cana nas unidades produtoras tem como objetivo principal controle da produtividade agrícola. Então, da área agrícola lá, quanto que eu consigo produzir, quanto que eu produzi por tempo, né? Então, não é só isso, na linha de frente de safra, de quantos hectares, quanto que eu tive de cana, tonelada de cana produzida. Pagamento dos fornecedores de cana, que é a nossa principal função, né? Determinar o valor de ATR para poder pagar esse material. E o controle do rendimento industrial, porque eu preciso saber quanto que de cana entrou e quanto que eu produzi de açúcar e de etanol. Se for unidade apenas usina, né, então vai produzir apenas açúcar. Quanto de açúcar produziu para a tonelada de cana que entrou, levando em consideração quantos sacarose que ela tem. Se for alcooleira, quanto de cana que entrou pela quantidade de litros de etanol produzido, levando em consideração o teor de sacarose que ela tem. E se for a sucro energética, quanto de açúcar e quanto de álcool. Então, essas três linhas de frente é importante. Então, a pesagem é a parte final, a ponta final do controle agrícola, e a pesagem é o ponto de partida do controle industrial. Então, também não deve ser negligenciada. E todo caminhão ele é pesado. Então, a pesagem, aqui a gente tem mais um outro exemplo, né? Então, já tem a balança aqui no meio, tem a pessoa, a cana aqui, ó, nos toletes tudo. Então, pesa o caminhão, né? Você recebe, na hora que você vai lá, deve ter uma ficha de controle do caminhão, pesagem que ele tem, motorista, todo o controle lá do povo que entra. E aí pesou o material e segue para o laboratório do PCTS. A pesagem é efetuada nas balanças situadas na entrada da indústria, né, sobre os caminhões que nelas vão entrar. Então, super simples. Entrou, já tem a pesagem lá na hora, já diz o peso e segue o bonde. Deve ser gerado um boletim, um documento lá que regulamenta essa pesagem. Aí aqui, de maneira simplificada talvez, né? Nossa, eu não estou entendendo nada, Hildo. Não tem importância. Todo o PCTS está nessa imagem. Se você trabalhou no PCTS, se você trabalha no PCTS, você entende do que eu estou falando. Se você não trabalhou no PCTS, se você não trabalha no PCTS, você vai entender do que a gente está falando. A gente acabou de falar da balança. A balança está aqui, ó. Fios. A balança está aqui, ó. Tem meu caminhão com a minha cana. Está na balança. É o primeiro ponto de entrada na indústria. Depois que esse material é pesado, o caminhão, ó, o número 2 aqui, ó, segue para a sonda. Então essa sonda, que é esse equipamento aqui, ó, nada mais é do que material que vai retirar a minha amostra. Então vem um braço aqui, vai retirar uma amostra de cana de vários pontos diferentes do caminhão. E aí eu vou ter, ó, a amostra 1 no balde 1, a amostra 2 no balde 2, a amostra 3 no balde 3. Aqui, por exemplo, tem 3 baldes, 3 amostragens. Então retirou de 3 lugares, né, ou de junção disso tudo, enfim. Eu tenho 3 baldes, eu tenho triplicata. Esses 3 baldes, esse material dessa cana, provavelmente vai estar em tolete, vai para o triturador, né, esse triturador vai fazer o processo de desfibramento da cana. Então você vai pulverizar essa cana. Depois de desfibrada, triturada, essa cana segue. Aqui tem um lençol plástico. Aí já montou isso tudo aqui. Então você retirou, a sonda retirou tolete de cana de diferentes pontos do caminhão. Aí você triturou tudo e misturou tudo. Isso daqui no laboratório a gente chama de amostragem.
Ou seja, você retirou vários pontos, misturou, tem um monte grande de cana, porque vai representar todo esse caminhão. Você mistura. Essa amostragem pode ser, por exemplo, geralmente o mais comum é o quarteamento. Você mistura isso tudo, depois divide pela metade. Aí depois você pega essa outra metade e divide pela outra metade, ó. Quando a gente fala laboratório, a gente fala de quarteamento. Aí você vai dividindo, por exemplo, aqui vamos dizer que retirou, aqui tem 1,5 kg de cana, mas você só precisa de meio quilo. Então você precisa dividir isso aqui umas 3 vezes. Mistura, divide pela metade, tem 7,5, depois divide pela metade. E aí você tem a sua amostra que vai ser utilizada, que está na mesa. Esse material segue para a balança, onde você vai pesar, ó, meio quilo, 500 gramas. E essa amostra de meio quilo vai para a prensa hidráulica, esse trambolho gigantesco aqui. E é grande isso, hein? Tem algumas que são mais novas, outras são mais velhas, mas não importa, a função é a mesma. Não sei se você já teve experiência de ver na internet, no YouTube, esses vídeos satisfatórios onde aquele povo põe tudo dentro de um treco que vai, sei lá, põe parte de dente, e aí vê aquele parte de dente saindo assim dos trecos. Na prensa hidráulica. Vai fazer a mesma coisa aqui. Você vai pegar essa cana desfibrada, vai colocar nesse setor aqui, ó. E aí vai ter um pistão que vai prensar. Aí vai tirar o caldo em um lugar e vai tirar o bagaço em outro. O caldo da prensa, né, é retirado aqui, e o bagaço, né, que não é líquido, é sólido, né, o bolo úmido vai ser retirado cá. Uma vez que eu tenho o caldo extraído e o bolo úmido, cada um segue para suas análises. No meu bolo úmido eu vou pesar, né, eu tenho o peso dele úmido, e esse peso do meu bagaço úmido segue para os cálculos finais do final do dia, né, dos dados de análise. É feito também a secagem desse bagaço para determinar o bagaço seco. Agora eu não sei se é no PCTS ou no laboratório industrial. Eu já tive alunos que em estágio eles fazem análise de bagaço seco, e já tem unidades que fazem no laboratório industrial, na parte de dentro. Então aí depende muito de como é a logística de cada laboratório. Nesse exemplo aqui, é só ele úmido, não usa ele seco. E aí o meu caldo de cana, que é o que me interessa, extraído, ele segue para determinar Brix no refratômetro. Então eu vou determinar grau Brix aqui. Na análise sólidos, solúveis, totais. E esse caldo extraído, ele também segue para clarificação. Então você clarifica, né, selite, por exemplo, enfim. Uma vez clarificado, ou seja, eu não quero particulados no caldo. Se você, por exemplo, já foi tomar garapa, percebeu que o cara, quando ele vai fazer lá a garapa, a cana já vem raspada. Ele passa num treco lá que tira aquela camada raspada, e mesmo depois que ele passa, retira o caldo, ele coa para tirar o bagaço grande. Se você mesmo assim pegar esse caldo, deixar na geladeira umas 2 horinhas, vai ter uma parte no fundo, umas bolinhas pretas no fundo do caldo de cana, da garapa, e uma parte mais acima, né, boiando. Não vai chegar espuma, vai ter uns negocinhos lá na frente, lá em cima. Eu não quero nada disso na análise. Por isso que eu uso um agente clarificante para retirar tudo que é sólido, melhor, tudo que é denso, tudo que é menos denso do que o caldo. Ele vai estar lindo, límpido, sem particular. Esse caldo clarificado, ele segue para o sacarímetro, para determinar o teor de sacarose, né, ou um polarímetro, né, o POL. E aí, uma vez desse POL, eu tenho meus dados
segue junto com o bagaço úmido para que a gente consiga determinar os cálculos. Então eu tenho o peso do bagaço úmido, eu tenho o valor de pau, o valor de Brix. De maneira resumida, é o que a gente tem no PCTS. Em alguns casos, determina a análise açúcar redutor total, né, o Brix, o bagaço seco. Então depende muito do cálculo que isso é feito. E quem determina esse cálculo é baseado a partir do que a cossecana determina. Vamos conversar sobre isso mais lá na frente. Então, assim, o primeiro tópico, né, só para a gente ter aquele gostinho introdutório que seria o PCTS, a gente finaliza aqui. Após todo esse processo, do que a gente conversou de maneira bem rápida, é gerado o ATR, o açúcar total recuperável, que é o coeficiente de pagamento da cana pelos fornecedores. Então é isso aqui, ó, que a gente precisa calcular nessa mesinha aqui. Nos nossos cálculos, a gente acha o ATR. Do ATR a gente põe numa planilha, põe no como é o nome do programa que o pessoal usa para essas coisas? Droga, esqueci. É um sistema integrado que pega todos os dados da usina. Daqui até lá na frente eu vou lembrar ainda. SAP. Então, algumas unidades têm o SAP, você joga lá no SAP os dados que você teve, né? E aí o próprio SAP já faz o cálculo para você, porque já está tudo tabeladinho, tudo bonitinho, todos os parâmetros, já dá o ATR, e alguém já pegou o ATR lá na frente, pessoal de venda, de compra, já sabe os dados, já fez o valor, já pagou, já fez o Pix e tá pago. Inicialmente é isso, a gente se vê no próximo vídeo, capítulo 1, Segurança em Laboratório. Tchau.